Agora sim, nessa retomada do Congresso Nacional, há uma expectativa de que Lula vai reunir os líderes do Congresso para uma confraternização. As informações com Igor Damasceno. Igor. Pois é, a volta das atividades parlamentares está marcada para a semana que vem e a informação de bastidor aqui no Palácio do Planalto é que o presidente Lula já quer convidar os aliados políticos para uma confraternização já imediatamente após a volta do Congresso Nacional. Somente aqueles que são aliados, que integram a base do governo federal. A ideia do presidente Lula é justamente alinhar o discurso com os aliados para as eleições deste ano. Muitos já se lançaram como pré-candidatos ao governo, ao Senado, à Câmara dos Deputados e por isso o presidente Lula quer trazer esses aliados para próximo do Palácio do Planalto e que todos falem a mesma língua contra a oposição e contra os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, Lula tem um percalço, tem um obstáculo no meio deste caminho, que é em relação ao governo de Minas Gerais. Até o momento, o presidente Lula não tem um candidato certo ao governo mineiro. Ele continua arriscando o nome de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Pacheco continua como senador, mas está no finalzinho do exercício do mandato. E ele esperava que o presidente Lula o indicasse para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, algo que não aconteceu. Por isso, Rodrigo Pacheco já fala em aposentadoria da vida política. Não quer nem o Senado, nem a Câmara, nem o governo, que apenas se dedicar à advocacia. O presidente Lula tenta convencê-lo a se lançar como candidato ao governo do estado, porque é considerado o nome mais forte entre os aliados do presidente Lula lá no estado de Minas Gerais. Mas a conversa de bastidor aqui no Planalto é que Pacheco não vai aceitar esse convite. Por isso, Lula já está em tratativas com outros partidos, inclusive com o próprio Partido dos Trabalhadores. Mas tudo está muito incerto. Essa confraternização com a base deve ser aproveitada para ser utilizada pelo presidente Lula para conseguir um bom nome para o estado de Minas Gerais. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno, com essa repercussão e essa agenda do governo federal de olho no Congresso, 2h50. Vamos ouvir as análises de Mano Ferreira. Há muitas reclamações olhando no retrovisor sobre o governo Lula, que em outras gestões tinha o hábito de jogar um futebol, de marcar uma resenha, como chama essa juventude, um encontro ali na Alvorada para conversar com os parlamentares. E que isso não estaria mais acontecendo. E diante disso arruinou a relação com o Congresso Nacional. É hora de voltar para o jogo, não somente dentro do campo, mas fora do campo também, para melhorar esse relacionamento, Mano? Pois é, Bruno, mas a verdade é que, do ponto de vista de governo, já é tarde demais. O que vamos ter a partir de agora são basicamente articulações eleitorais e não mais de sustentação de uma base de apoio. A gente sabe que, historicamente, o PT sempre teve muita dificuldade de compartilhar poder efetivo estando no Palácio do Planalto. Quando a gente olha para configuração de ministérios, a verdade é que todos os ministérios relevantes são ocupados por petistas. Todos os aliados ficam apenas em ministérios satélites, que têm um orçamento muito menor para ser executado. Com essa concentração de poder, de um ponto de vista das políticas públicas que de fato importam, o poder de negociação do executivo com o legislativo fica restrito. E, na comparação com a primeira passagem de Lula pelo Planalto, agora o Congresso Nacional, com as emendas parlamentares, tem muito mais autonomia, porque conseguem entregar obras para as suas bases eleitorais sem precisar da bênção do Executivo, o que dificulta ainda mais a articulação. Nesse cenário, a realidade é que o governo desistiu de fazer as escolhas difíceis e empurrou o problema orçamentário com a barriga. Vai ficar para a próxima gestão. Agora, vamos comentar também, Cássio Miranda, que Lula também está sempre direcionando para essa eleição aqueles casca de bala, né? Aqueles mais próximos, é o Haddad, é a Gleisi. Essa estratégia de Lula é porque ele está sem saída, está sem opção?
É um pouco isso, Márcia, sem dúvida alguma. Há uma dificuldade na composição das chapas e há uma dificuldade em dar solidez a estas chapas e também porque é mais fácil você, entre aspas, rifar os seus amigos do que rifar aqueles aliados que tenham outros interesses. Eu vou citar o exemplo que nós já tratamos no dia de hoje, que é o exemplo de Fernando Haddad. Haddad é alguém muito próximo a Lula, e por mais que não queira ser candidato a governador de São Paulo, sabendo que a probabilidade de derrota é muito grande, ele não tem como falar não para Lula por conta dessa proximidade. Então, no fim do dia, a política é um pouco cruel nesse sentido. Se você precisa rifar alguém, você rifa aqueles que são mais próximos, porque o desgaste político acaba sendo menor.